Olá, é a professora Nerivane de Ciências e esta videoaula vai para os alunos do 9º ano. Esse tema que eu vou abordar aqui, evolução, vocês vão encontrar nas páginas 88 a 93 da apostila. Vamos lá? Afinal, o que é evolução? Evolução quer dizer mudança, transformação. Há muito tempo atrás, se achavam que as espécies eram fixas, que elas não se modificavam. Mas com o passar do tempo, com a ocorrência de evidências, e uma dessas grandes evidências foram as descobertas de registro fóssil, né? Falando de fóssil, vocês sabiam que o interior do estado de Alagoas é riquíssimo em fósseis? Sim, fósseis de mamíferos gigantes. Mas isso já é conteúdo para outra videoaula, não é verdade? Então, 2 cientistas se destacaram na defesa dessa ideia, que as espécies elas se modificam. Essa foi a grande contribuição de Lamarck e Darwin. Mas só que eles mostraram isso defendendo posições diferentes. Vamos ver? Então, o que pensa Lamarck? Para Lamarck, as espécies, elas são forçadas, né? É como se elas fossem forçadas a se adaptar, a desenvolver uma característica em necessidade do meio, como é o exemplo da girafa. Então, ele disse o seguinte, que a girafa, ela alongou seu pescoço, isso ao longo de anos, né? Ao esticá-lo para alcançar as árvores mais altas. Essa é a chamada lei do uso e desuso. Se você utiliza muito um membro do seu corpo, ele se desenvolve, cresce, né, em relação aos demais. Se você não utiliza esse órgão do seu corpo, como o primeiro, ele atrofia, ele não se desenvolve, tá? Então, vou te dar um exemplo. Por que isso não é verdade? Se você for à academia, malhar a semana toda, você, claro, vai ter músculos mais fortes, mais bem desenvolvidos. Mas será que essa característica você vai conseguir passar para os seus filhos? Não. Então, não é bem assim como Lamarck pensava. E ele também disse que essa característica era transmitida, né, de uma geração para outra. Sim, era transmitida de uma geração para outra, mas isso no decorrer de milhares de anos aí, não num curto espaço de tempo, tá? E o que pensa Darwin? O que é que Darwin trouxe de novo? A ideia de seleção natural. Não é que o indivíduo seja forçado a desenvolver uma determinada característica para suprir uma necessidade em relação ao meio. Não é bem assim. O indivíduo ele já apresenta uma característica vantajosa que lhe dá vantagem em relação aos demais. E assim, ele consegue ter mais chance de sobrevivência e de deixar descendentes. Assim, ele passa essa característica para os seus descendentes, através da seleção natural. A ideia de seleção natural, ela foi estudada exaustivamente por Darwin e ele colocou nessa obra, que é de referência, A Origem das Espécies, que eu recomendo, se vocês tiverem a oportunidade de ler, para conhecer um pouco mais sobre a história de Darwin, que é magnífica. Então, segundo Darwin, na seleção natural, a natureza ela vai selecionar aqueles indivíduos que possuem aí características mais vantajosas. E assim eles vão ter mais chance de sobreviver e deixar descendentes que vão herdar essa característica. Ele contestava Lamarck, lembra? Então, esses caracteres adquiridos, eles são transmitidos de uma geração para outra, mas de que forma? Era isso que Darwin batia firme. Não é dessa forma como Lamarck mostrava, tá? E nem Darwin, na época, conseguia explicar de maneira correta como se dava essa transmissão das características, porque o desenvolvimento da genética, a ideia de genes, veio muito tempo depois com Mendel, que é uma outra aula que nós vamos ter adiante. Então, o que é importante para a gente nessa aula? A gente saber distinguir
o que pensa Darwin, o que pensa Lamarck, tá? Isso vai ser muito importante para a gente responder as questões da apostila. Agora, para a gente fechar, eu peguei lá da apostila o caso do gafanhoto, lembram? O gafanhoto vive na grama porque é verde ou ele é verde porque vive na grama? Onde é que está aqui o pensamento de Lamarck e de Darwin? Então, segundo Lamarck, porque a grama é verde, ele vai adquirir essa pigmentação verde e passar essa característica para os demais. Mas você já sabe que não é assim, né? Então, segundo a seleção natural de Darwin, o gafanhoto, por apresentar essa característica, a coloração verde, ele apresentou mais vantagens para sobreviver nesse ambiente, na grama que é verde, tá? Isso se chama seleção natural. Então, aqui a gente vai separar bem a ideia, né, de Lamarck e a ideia de Darwin. E assim vocês conseguem acompanhar, né, e compreender que a vida ela é dinâmica, a ciência ela é dinâmica. E assim nós vamos seguir no nosso estudo de evolução. Um abraço!